dia, queridos. Shalom, graça e paz. Estamos aqui com muita alegria para mais um estudo do Novo Testamento, para mais um vídeo aí onde vamos refletir acerca da palavra de Deus. Nós estamos no capítulo 8 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, e na parte que eu estou chamando de parte 2 do capítulo. Nós dividimos em duas partes, porque entendemos que didaticamente ficaria melhor para você que tem acompanhado os nossos estudos. Na parte 2 do capítulo 8, nós temos 3 temas. Como devemos seguir a Cristo, Jesus apazigua a tempestade e os endemoniados gadarenos. Então nós temos ali algumas orientações de Yeshua para aqueles que querem segui-lo, para aqueles que querem servi-lo, querem caminhar com ele. Jesus ele fala, olha, vocês têm que estar dispostos a passarem por necessidades, a abrirem mão de muitas coisas, a saírem da sua zona de conforto, se vocês realmente querem me servir, se vocês realmente querem caminhar comigo. Jesus ele vai num primeiro momento questionar ou ensinar um escriba que disse, olha mestre, eu quero te seguir. E então ele disse, olha, pense bastante, analise essa sua escolha, porque na verdade as raposas possuem seus covis, as aves possuem seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus estava dizendo que fazer a obra, implantar o reino dele, cumprir o ID, é algo que vai nos demandar esforço, é algo que vai nos demandar renúncia, ao contrário desse evangelho que tem sido pregado nos púlpitos, esse evangelho adepto da teologia da prosperidade, que só fala no ter. O evangelho genuíno, verdadeiro, o evangelho de Cristo, ele fala de promessas, ele fala de conquistas, mas ele fala também de renúncias, ele fala de abrir mão. Paulo vai dizer que pela fé Abraão recebeu o evangelho foi pregado primeiro para ele. E se nós percebermos o diálogo de Jesus com Abraão, o diálogo de Deus com Abraão ali no capítulo 12 de Gênesis, nós vamos ver que Deus ele chega se apresentando para Abraão já pedindo alguma coisa e não oferecendo algo. Nós vamos ver que antes de Deus prometer algo a Abraão, ele disse, olha, sai da casa do teu pai, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Deus ele já começa pedindo alguma coisa. Deus ele já começa pedindo a Abraão que renuncie a alguma coisa. E é isso que Jesus está ensinando para este escriba. É isso que Jesus está ensinando para aquele jovem todo entusiasmado, cheio de motivação, que diz, Senhor, eu quero te seguir, mas deixa-me primeiro enterrar o meu pai. E então Jesus diz, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Jesus estava dizendo, olha, o reino ele precisa ser prioridade na vida daqueles que almejam fazer a obra missionária, na vida daqueles que almejam implantar o reino. Então é bacana o que conseguimos aprender com Yeshua aqui no capítulo 8, do verso de número 18 ao 22. Depois nós temos no capítulo do verso de número 23 ao verso de número 27. Nós temos aqui um episódio onde Jesus ele acalma a tempestade. Queridos, isso é muito bacana. A gente perceber que mesmo, e eu entendo que tempestade aqui está falando de um contexto de adversidade, está falando de um contexto de luta, de dificuldade, que foge às forças e controle do homem. E eu vejo Jesus ensinando aos seus discípulos, aos seus talmidins, que ele está no controle. Por mais que a situação fuja o meu, por mais que a situação fuja ao seu controle, Jesus está no controle da situação, Jesus está no controle da tempestade. Ele tem poder para acalmar os ventos, ele tem poder para fazer cessar essa tempestade, e é essa palavra que eu quero ministrar no seu coração. Mas tem um tema aqui que ele me chamou muita atenção e eu quero compartilhar com você nos minutos que me restam aí nesse vídeo, que é a questão dos endemoniados gadarenos. Mateus ele vai falar de 2, ao passo que Marcos ele vai falar de 1, né? Em alguns momentos os evangelistas eles vão narrar o mesmo fato, o mesmo episódio com uma perspectiva diferente, mas basicamente se trata do mesmo episódio. E é interessante que a gente conhece a história. Jesus ele chega do outro lado da margem, ele chega num lugar chamado Gadara,
E logo que ele chega ali, aqui no contexto de Mateus, 2 pessoas possessas de demônios, elas se aproximam dele, e aqueles demônios então eles começam a falar através da boca daqueles homens, e eles falam: Jesus, filho de Davi, por que viestes nos atormentar antes do tempo? Aqueles demônios eles entendem que a chegada de Jesus ali naquele lugar implica no término da ação e do monopólio deles sobre a vida daquele homem, sobre aquela região, sobre aquele território. Então Jesus ele expulsa aquela legião de demônios, e os demônios ali num ato de desespero, porque os demônios eles são espíritos e eles precisam de corpos para se manifestarem, preferencialmente os corpos humanos, corpos de seres humanos, porque são os mais completos dentro da escala aí da criação. Então esses demônios desesperados, eles pedem a Jesus que os deixem ficar pelo menos naqueles porcos, numa manada de porcos que estavam pastando ali próximo. E Jesus então ele repreende aqueles demônios da vida daqueles homens e permite que eles passem a habitar junto àqueles porcos. E os demônios, logo que eles entram naquela manada de porcos, eles fazem com que os porcos eles pulem de um precipício, de forma que aqueles porcos se afogam no mar. E aí o que acontece depois disso é que é interessante. Nós temos ali a libertação de 2 homens, nós temos ali um motivo para que o nome do Senhor seja exaltado, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós temos ali um motivo para que as pessoas em volta celebrem, porque 2 vidas foram restauradas. Mas a Bíblia diz que os homens daquela região, eles se reúnem e eles pedem a Jesus que se retire do seu território, que se retirem ali da província chamada Gadara. E sabe o que eu quero te dizer com isso, queridos? Tem pessoas que infelizmente se acostumam com a dor, se acostumam com o sofrimento, aprendem a tirar benefícios até mesmo da desgraça, aprendem a tirar benefícios até mesmo do problema, aprendem a conviver sob a ação de Satanás, se acostumam com o jugo opressor do maligno. E aí quando Jesus ele entra e ele tenta consertar essa história, as pessoas não aceitam. Quando Jesus ele tenta trazer um conserto, as pessoas não querem, elas não admitem, porque elas têm medo de perderem alguns dos seus benefícios. Por mais, como que eu poderia dizer aqui, por mais impressionante, surpreendente que pareça, essas pessoas preferiam continuar vivendo ali da forma como elas viviam antes da chegada de Jesus. Essas pessoas estão aqui com essa atitude dizendo: nós não queremos a libertação, nós não queremos a cura, nós não queremos a restauração. E pasmem com o que eu vou dizer: existem muitas pessoas que não querem ser restauradas, existem muitas pessoas que não querem ser curadas, existem muitas pessoas que se agarram ao problema, que se agarram àquela situação de pecado, que se agarram àquela situação de opressão e que não querem ser curadas, e que quando Jesus vem para curá-las, quando Jesus vem para libertá-las, elas pedem para que Jesus se retire da vida delas. Que você jamais impeça o agir de Deus na sua vida, que você aceite o agir de Yeshua, que você aceite o maravilhoso e o restaurador agir de Deus na sua vida. Deixa Deus conduzir a situação. Por mais que num primeiro momento pareça que você está perdendo algo, você está perdendo para poder ganhar. Aleluia, que Deus ele te abençoe, um grande beijo, um grande abraço no seu coração, e lembre-se, nós estamos aqui na comunidade evangélica Resgatai a Noiva, Rua Luiz Carlos, número 190, temos culto todas as terças às 19h30, sábado, Conexão Jump às 19 horas, e no domingo, nosso culto de louvor e adoração às 18 horas, novo horário agora, que Deus abençoe.